Limoeiro. Oi, mundo! Hoje nós vamos trazer reflexões sobre clubes de leitura com a nossa queridíssima Carla Niland e a sua convidada Magda Martins Costa. Buenas, Magda. A gente tem pensado, a gente andou conversando, né, e que talvez a gente possa trazer para o pessoal aí, da gente pensar um pouquinho sobre os livros, tá? Sobre esse boom dos clubes de leitura, não é? Clube de livro, clube de leitura, grupo de estudo grupo de leitura, não é? Pois é, me parece um momento bem significativo, digamos assim, né? Num país que tem um déficit tão grande de leitores, e principalmente de leitores mais críticos, não é, Carla? Eu acredito que esse estímulo, esse incentivo a encontros que proporcionem a leitura é sempre bem-vindo. Eu acho que tem esse boom, né? Eu fico pensando, ele começou na pandemia, porque antes já existiam alguns. Na pandemia parece que isso aumentou, mas agora aqui em São Paulo tem, sei lá eu quantos, eu tentei dar uma olhada, e são muitos, eles são online, eles são presenciais, por todo o país. E eu acho que talvez por terem se tornado mais, os clubes de leitura agora serem online, e eles têm uma grande divulgação também nas redes sociais, não é, Carla? Então, nós ficamos conhecendo mais, sabendo mais das pessoas que estão fazendo a curadoria desses clubes, não é? Tem muitas instituições fazendo isso, muitas pessoas conhecidas no meio. Como? Muitas livrarias também, né? Muitas livrarias também, é um interesse, não é, comercial ligado a isso. Mas, de qualquer forma, ele não deixa de ser um movimento, me parece, assim, mais democrático, porque ele pode ser feito de diferentes formas, né? Ele pode ser pago, pode ser gratuito, ele pode ter uma curadoria, alguém responsável que vai escolher as obras, que vai pensar em toda a organização, se vai ser num espaço público, se vai ser num espaço privado, não é? Ou ele pode ter um mediador só, um coordenador, um mediador que vai organizar ali o tempo, né, cuidar para que todos possam expressar os seus pontos de vista, a sua opinião, que o encontro ele aconteça de uma forma tranquila, não é? Então, o papel do mediador, do curador, são papéis importantes também na constituição do grupo. Né? Quando tem uma curadoria, a curadoria escolhe, ela já pode fazer uma programação de todos os livros do ano, né? Mas esses livros também podem ser escolhidos, votados pelo grupo. Oi, tu falaste alguma coisa? Não, eu só estava pensando, né, que o que movimenta as pessoas a participarem, né, de um clube de leitura. Tem gente que participa mais de um. Né, mais de um, é verdade, Carla. Mas, Carla, pensa, nós já não participamos há muitos anos de grupos de leitura? Já. Nós chamávamos de grupos de estudo. Né? Eu me lembro de, em 90 e pouco, ler alguns livros, ler o Retrato de Dorian Gray, ler alguns livros com grupos com grupo de amigos, com grupo de colegas na faculdade,
por vezes... Tivemos grupos que estudou Byung-Chul Han, né? A gente passou estudando... Nós tínhamos o grupo que nós estudamos a obra de Byung-Chul Han, estudamos vários livros dele, né? Fomos lendo, e aí esses grupos podem ter características diferentes, né? Nós podemos pegar uma obra e ir lendo em conjunto, né? Combinarmos, olha, vamos ler tal livro, vamos nos encontrar aqui, um grupo pequeno, para que essa discussão possa ser aprofundada, e aí esmiuçamos a obra, né? Aí se faz uma leitura mais aprofundada, mais analítica, mais crítica, com associações com outros autores, né? E o quanto a leitura de um livro no grupo, como tem diferentes pontos de vista, não é, Carla? E isso acaba fazendo com que a gente entre também em contato, que possa olhar por outro vértice, aquela obra por um vértice diferente daquele que a gente leu, né? Fazendo ligações com autores que, por vezes, nós não conhecemos, mas os outros membros do grupo conhecem e trazem, e nos estimulam a entrarmos em contato com gêneros, com autores, que talvez, se nós não estivéssemos naquele grupo, naquele clube, nós não teríamos contato. Pois é, então, assim, tu estava falando e eu estava me lembrando que em 2017, talvez, 18, eu participei, ajudei a coordenar um grupo de um livro muito específico, que é das mulheres que correm com os lobos. Eu acho que tem alguns livros que a gente lê no coletivo e discute no coletivo, porque ele ganha mais sentido. Esse é um deles. Uhum. Mas principalmente, ele gerou um sentimento de pertencimento. Tá? E eu acho que uma parte desses clubes de leitura tem a ver com, primeiro, uma quebra de uma bolha, né? Tu sai da tua bolha, quando tu estava falando agora de entrar em contato com outras formas de pensar, outras formas de entender, de compreender. Né? Uhum. A gente sai da bolha que a gente está, abre um pouco a nossa mente, a gente flexibiliza um tanto do nosso pensar, né? Nos tornamos mais flexíveis, porque a gente está numa rigidez muito grande. Se não é como eu penso, se não é a turma como eu penso, eu tenho dificuldade de aceitar o que o outro pensa. Tem que ser como eu penso. Eu acho que esses grupos, eles estão ganhando força por esse movimento e porque também geram pertencimento. Geram pertencimento, eles possibilitam, Carla, porque o ato de ler em si, ele é extremamente prazeroso, né? Para quem gosta de ler, ele é extremamente prazeroso, mas ele é, em geral, solitário. Mesmo quando tu estás com alguém, né? Cada um está envolvido com o seu livro, né? Numa viagem muito sua, com as suas ligações, as suas associações. Um clube de leitura, ou um grupo de estudos, um clube do livro, ele possibilita a discussão entre os leitores, ele possibilita uma interação, uma troca, que se escute diferentes pontos de vista, né? Isso que tu trazia, sair da nossa bolha, porque falar sobre livros não precisa ser solitário, pode ser algo de uma troca, e principalmente o exercício de algo que nós, né, psicólogos, nós apreciamos muito, né, que é a questão da escuta. Abre a possibilidade de escutar o outro, dar o tempo para o outro falar de como ele entendeu, o que ele pensou, não interessa o que ele sentiu com aquele livro.
Não interessa se é certo, se é errado. Foi aquilo que o afetou de alguma forma. E quando esses grupos conseguem esse tipo de interação, eles possibilitam uma troca extremamente rica, porque amplia o nosso horizonte, amplia o horizonte de quem está participando daquela leitura, daquela troca, daquela interação. Né? Então, sim, é uma quebra de uma bolha. Né? E ele pode ser feito. E existem grupos de estudos, Carla, que eu agora há pouco fui a Porto Alegre e me deu vontade até de participar, que é de uma livraria nova que eu não conhecia, mas que se propõe a ler livros de mulheres. Né? E a leitura que eles estavam propondo era uma leitura ali do Bonfim do bairro. Né? Não foi, tinha um outro compromisso, não foi possível ir, mas às vezes é a possibilidade de tu também participar daquele grupo, né? Daquela discussão. Tem o grupo que vai possibilitar um pertencimento, que vão acontecer encontros regulares, em que as pessoas vão ir, que são grupos, por vezes, mais fechados, não é? Que para entrar tu solicita, então entra em contato com o mediador, o coordenador, o curador daquele grupo, daquele clube, e tem os espaços que são mais abertos, os encontros que são proporcionados numa livraria, num café, com uma proposta mais aberta. E a mim me agrada também esse tipo de encontro. Né? Me lembro. Como? Mais aberto? Eu participo de alguns clubes mais fechados, não é? Mas gosto também desses que acontecem em algumas livrarias, em que tu vai na livraria e daqui a pouco tu vê que aquele livro vai ser discutido, tu te interessa pelo livro, pelo autor, lê e vai para a discussão. Me lembro de ter feito isso numa livraria em Lisboa, né, Menina e Moça. Uma livraria encantadora, sim, as donas também. Então, me possibilitou uma troca e o contato com uma autora que eu não teria lido se não fosse ali. Né? Então, é um estímulo a leitura, a partilha, a troca, não é? A ampliação de horizontes, e não só literário. Tá? Porque quando tu participa de um grupo onde tu não conhece ninguém, né? Ou quando tu conhece as pessoas também, essa possibilidade de escutar, né? Falar a respeito do que tu pensaste, do que tu sentiste, argumentar. Isso tudo também amplia e desenvolve a nossa capacidade de comunicação, de argumentação, de pensamento crítico. Então, tem uma série de benefícios. Tem a questão de interação social, não é? De fazer novas amizades. Eu ia dizer isso, novas amizades que surgem. Isso, né? também é importante, né? Existe uma identificação em comum ali, algo em comum, né? Claro. E quando tu estava falando agora do desenvolvimento crítico, né? Eu acho que quando tu estava trazendo a questão, bom, a leitura a leitura de um livro ela é solitária em princípio, mas quando tu leva isso para um grupo, né? Ela se amplia, ela cresce. Todo o teu pensamento crítico cresce. Tá? Uhum.
E eu acho isso, e eu assim, penso que nesse momento de tanta internet, né, de tanto uso das redes sociais, o desenvolvimento do pensamento crítico ele é fundamental. Porque senão a gente acaba não... É como eu falei antes, acaba na bolha, porque só vem para ti aquilo que tu vê, que tu olha, e sem outra forma de pensar. E aí tu começa a acessar num grupo de leitura, né, num clube de leitura, tu começa a ampliar o mundo. Né? Ele se amplifica. Né? Além de poder tomar um café em companhia de várias pessoas, né? Esses momentos que vão se construindo das relações sociais. E elas acontecem também do ponto de vista online. Às vezes a gente acha que elas acontecem só no presencial. Não, do presencial, do online a gente se encontra também, começa a conhecer pessoas e acaba se encontrando presencialmente, né? Sim, e conhece pessoas interessantíssimas, né? Eu participei uma época online com um grupo com a Lélia Almeida, foi maravilhoso o grupo. Nós só líamos os contos da Silvina Ocampo. Era fantástico, entende? Era um outro mundo do realismo mágico, fantástico, né? Então, e era online, né? E o contato com as pessoas, saber também, porque acabam acontecendo não só trocas literárias, acaba acontecendo uma troca cultural, né? Porque se fala no livro, se fala no filme que, às vezes, foi feito a partir daquele livro ou de um outro livro que tem o mesmo tema, né? Se amplia para temas similares para outros livros, para peças. Se fala do escritor e das características Sobre as dele. biografias, não é? Sobre as características, sobre um determinado contexto histórico. Às vezes se tem verdadeiras aulas de história, de filosofia, de sociologia, né? Então, tudo vai depender da dinâmica daquele grupo, né? E de como ele se constitui também. Porque pode ser de pessoas que tenham interesse pelo mesmo gênero literário, ou pessoas que tenham interesse por gêneros literários diferentes e que tragam sugestões desses outros gêneros, desses outros autores. Não. Tu estava falando e eu estava pensando, né, aqui que tem algo que talvez esteja, tem todo esse contexto e ainda o sair da bolha, e tem algo que talvez a gente esteja sentindo muito pelo tanto que se viveu na pandemia, mas pelo tanto que se vive nas redes sociais, que é uma saída dos momentos solitários para o momento coletivo. Não estou nem falando de solitude, eu estou falando de solidão também, tá? Que a gente quebra isso. E talvez esse seja um dos motivos também de tanto sucesso, né, dos clubes de leitura, né? E é uma... Acredito que sim, embora, não é, Carla, eles acontecessem, e tu te lembra, né, nós tínhamos, né, com outro nome, às vezes de sarau literário, de sarau da resistência, né? Nós tínhamos encontros mensais para leituras de livros, e com um grupo muito heterogêneo. Bastante. Né? O que enriquece um monte o grupo. Heterogêneo, às vezes, em termos de idade,
de formação, não é? Mas com interesse em comum pela leitura, pela Então, cultura, pela arte. isso vai dando um lugar para a gente também, né? Talvez essa E seja uma chega das na coisas questão do pertencimento que tu falavas, não é? que vai nos dando um lugar, a gente vai construindo isso. E na verdade, estava pensando, quando nós pensamos no tema, eu lá atrás, no início, sei lá, anos 20, 30, quantos saraus aconteciam musicais, saraus de poesia, sempre aconteceram. Tá? E talvez sejam, talvez nesse momento tudo isso mostre a necessidade real do contato, de compreender o outro, de estar aberto para o outro, né? Da escuta, como tu dizia, né? De como é que o outro percebe, sente, vê e entende o mesmo que eu li. Né? Como eu percebo de um jeito, tu percebe de outro, o outro percebe de outro. Né? Essa flexibilização interna tão necessária em tempos de muita rigidez. Uhum. E eu acho que para mim funciona um pouco como a arte do encontro, sabe? É uma arte do encontro, sim, e pode funcionar de diferentes formas. Também pode ser um primeiro contato, às vezes, para muitas pessoas, pode ser a primeira leitura de um livro. Pode. Né? Pode ser o Falando, contato com um grupo que acaba estimulando, incentivando a leitura. E alguns grupos, inclusive, se propõem aí de uma forma diferente, propõe a dinâmica da leitura de um capítulo, ou existem grupos que o mediador cria uma espécie, o curador cria uma espécie de guia de leitura, tá? Orientando as pessoas que não têm tanto hábito de ler para alguns aspectos que seriam importantes na leitura daquele livro. Então, possibilitam. Como? dá uma sublinhada, né? Sublinha o. Isso. Destaca esses aspectos assim e auxilia a que quem está iniciando, digamos assim, esse processo possa estar mais atento, talvez, não é, a algumas questões do livro, ajudar nesse sentido a fazer a interpretação. Porque leitura também é algo, é um processo, se desenvolve. Vai aprendendo, né? A Né? gente vai aprendendo Tem a ler. crianças que vão aprendendo desde pequenininho, estão escutando histórias, narrativas, né? Agora, tem outras pessoas que têm uma vida muito pobre em narrativas, em histórias, em contos, né? E que, na medida que entram em contato com essas outras narrativas, né? não só da oralidade, assim, da escrita, isso muda. É verdade. Né? É uma construção também. Bom, aproveitando o gancho, né, que tu está falando de uma construção também, eu vou colocar o Temperos Literários da Lu Vilela e penso que que eu vou insistir um pouco mais com ela para que ela participe da gente falar um pouco mais sobre literatura e essa arte de ler num próximo encontro, É né? isso aí. Espera aí que eu vou botar o Temperos Literários, então. E é uma questão de química, né? Coincidentemente, é uma questão de química. Eu acho que é uma questão de química mesmo, os clubes, né?
E aí a gente já volta, vamos ouvir o Temperos e em seguida a gente volta para o fechamento e para eu já falar para a semana que vem o nosso grande convidado que vai estar aí na próxima semana. Era aí. Olá, caras e caros amigos. Minha sugestão de leitura hoje é um livro bem despretensioso. Sabe aqueles livros para a gente ler e simplesmente relaxar? Eu ganhei esse livro de uma amiga que me disse: Olha, Lu, esse livro é diferente de tudo que você lê. Eu vou arriscar a te dar esse presente porque acho que você vai curtir. E não é que ela acertou? Bem, trata-se de Uma Questão de Química, da norte-americana Bonnie Garmus. Traduzido para mais de 35 idiomas, Uma Questão de Química conta a história de uma brilhante cientista que vê sua vida mudar quando se torna a estrela de um programa de culinária de televisão. Vou ler aqui para vocês alguns comentários, assim, né? Abre aspas. Amei tanto que fiquei desolada quando acabou. Um outro comentário. Um sopro de ar fresco, um romance espirituoso e otimista, repleto de personagens excepcionais. E também outro comentário aqui que eu achei interessante. É um livro engraçadíssimo e cheio de vida, generosidade e coragem. E é exatamente isso que eu estou sentindo. Eu estou aqui na metade da leitura, né? É um livro de cerca de 500 páginas, é um pouquinho grande, enfim, mas a leitura tem momentos em que a gente dá risada com a personagem, ela é extremamente inteligente, espirituosa, hilária, né? Atravessa por situações assim inimagináveis, mas mantendo sempre, né, a inteligência, a sagacidade, e faz a gente dar muita risada também. Então, é um livro bem diferente de todos que eu já sugeri para vocês, né? Mas é bom de vez em quando a gente ler uma coisa mais leve. Então, Uma Questão de Química, de Bonnie Garmus, é uma publicação da editora Arqueiro. Um grande abraço para vocês e boas leituras. Eu achei bem legal. Achei bem legal essa colocação da Lu, né? Diferente de outras sugestões que ela deu, esse é um livro leve, que possibilita boas risadas, né? Nem todos os livros possibilitam isso, né? Então, achei bem interessante. É uma outra pegada também, não é? E aí me lembrei, Carla, de algo assim que o Clube do Livro ele pode ser também um estímulo para nós diminuirmos o nosso sedentarismo intelectual, sabe? É verdade. Aquilo que a Léa Mazina chamava de fitness do cérebro. Ela dizia, lê um poema de manhã, uma crônica ao meio-dia, um ensaio à tarde, o capítulo de um romance à noite, né? Exercite seu cérebro, a sua memória, a sua imaginação. Isso também nos mantém mais saudáveis. Uau. Laura. Em frente ao fogão a lenha, olha. A audiência de vocês aqui na frente do fogão a lenha. Porque sim, com esse frio que tá só assim, Laura. E aqui em São Paulo tá frio também. Tá? Bem frio. E eu acho que esse exercitar a mente, né? Exercitar o cérebro, exercitar o aspecto criativo, né? E se aliviar também. Porque quando a gente está lendo e se é um romance, tu começa a te envolver na trama e tu dá uma folga para ti mesma. Claro, claro.
É uma folga para si mesmo, né? Para os seus próprios, para as suas próprias dores, né? Ou alegria, seja o que for, mas é uma folga para si mesmo, né? E eu acho que o momento do clube de leitura da discussão, ele é exatamente isso. Ele é uma folga de si mesmo também, né? Pela troca que vai acontecendo. Eu acho que é sim o fitness com uma folga, na verdade, né? Claro. E sabe que ele me lembra que ele, quando a gente brinca de pegar, tem aquele momento em que a gente para, não é? Que tu tens, como é que a gente chama? Me fugiu O a palavra. Hã? momento de o quê? Quando tá brincando de pega-pega, tu Ah, a tem, adrenalina? não, tu tem uma folga, tu tem Olho, um momento em. é o Hã? ferrolho. O O ferrolho. ferrolho. É um ferrolho para a alma. Boa Para mim, descrição. a leitura é uma espécie de ferrolho para a alma, sabe? Porque te envolve com uma É, outra é isso que tu disseste, questão. tu te desliga das outras coisas, te envolve com aquela trama, ou com aquela história que pode ser engraçada, como a Lu Vilela acabou de trazer, né? E então eu acho que o Clube do Livro, Carla, assim, para encerrar, eu gostei muito de uma coisa que eu li assim que diz mais ou menos assim, ó, que os clubes de leitura, o clubes de livro, eles se propõem a reunir mais pessoas em torno da literatura e mais literatura em torno das pessoas, Né? sabe? É a, E nos enriquecendo nesse sentido, né? Nos trazendo esses ferrolhos para as questões do cotidiano, né? são ferrolhos para a vida, né? Continuo pensando assim, né, que é uma arte do encontro, né? É a É o arte do. seja no livro que tu tá lendo sozinha ali e que depois tu vai te encontrar com todos aqueles e compartilhar. É um momento de partilha, né? Uhum, E a gente precisa de ferrolhos para a alma, né? A gente claro. precisa dos respiros, das folgas, né? Do momento de Por acalmar. isso, olha, não precisa ser um clube de leitura, pode ser um encontro de leitura na sua casa. Reúna algumas amigas, alguns amigos e faça o que nós fizemos durante um bom tempo, né? Escolhemos alguns livros e discutimos esses livros. Lemos e discutimos. Lemos alguns, lê o Entre livro pessoas queridas, assim, sabe? e depois ler algumas passagens que sejam importantes. Eu adoro ler passagens que eu considero importante e que tem Uhum, a ver com a pessoa que está naquele momento comigo, né? claro. Eu acho que a gente lê algumas coisas de um livro, uma partezinha de um livro que a gente está lendo, partilhando com o outro, também está falando de si. E Exatamente. o outro está te escutando, Claro. né? E depois tu escuta. Então tem toda essa inter-relação que eu acho legal, que eu acho fantástica. Clube de leitura, bom, faz um momento de leitura em casa e depois um bom cafezinho, um bolo para compartilhar, um chá. Né? Sim. E eu acho que podemos ser todos mais felizes. Nossa proposta, Magda, queria trazer para o grupo, né, é que quando formos nós duas, o nosso tempo sempre vai ser menor que 1 hora, vai ser em torno de 40 minutos. E a gente está se aproximando desse momento. Para a semana que vem, na quarta-feira, no dia 9, nós estaremos trazendo o Fernando Rabelo, que é um grande fotógrafo, um fotógrafo que trabalha com a história da fotografia. E a história da fotografia de uma maneira a trazer a história da humanidade. E ele vai trazer um tanto da história dele.
e um cara que foi exilado, a família foi exilada no Chile, depois do Chile foram exilados novamente, pra, é, foram para a França, voltaram muitos anos depois. Então, a fotografia, para ele, é a história da vida dele também. Então, A arte como recurso para a vida, não é, Carla? a arte Não como é? recurso de Isso, viver, né? claro. Agora, a Priscila colocou ali agora, né, a Priscila Cunha, que ela está numa fase da maternidade que parece não sobrar tempo para ler, mas penso que o clube seria uma ótima, né? Acho que sim, Priscila. E tem, às vezes, clubes também que voltam, que discutem e conversam sobre livros infantis também, sobre questões da maternidade, não é? Então, claro, tu pode querer algo que saia disso, né? E aí tem que ver, nesse momento, para ti, o que seria mais interessante também como a possibilidade de resgatar um pouquinho do tempo para ti, porque nós sabemos que quando nós estamos envolvidas com a maternidade, nos sobra pouco tempo para nós mesmas, né? Porque nós estamos numa constante troca com esse novo serzinho, né? Então, Boa dica. também fica a dica aí de um clube de livros voltado mais para as mães, né? Claro, e que até Talvez possa com contos mais curtos, né, com leituras poesia também, mais né? tranquilas. A poesia é mais difícil de ser discutida. Mas é bom, né? Eu É gosto. bom, claro que é, mas ela nem sempre. A poesia ela traz muito. O Subjetivo. poético é mais para ser sentido, né? Hum. Mas tem uma guria, esqueci o nome dela, que ela é de Madrid. Tu lembra? A Clara, esqueci o sobrenome dela. Ela e ela tem uma página no Instagram que ela diz que é uma poesia por dia, a leitura de uma poesia por dia. Mas a Né? leitura de uma poesia, não é? É a leitura da poesia, é o ritmo daquela poesia, é o sentir essa poesia, o viver essa poesia. E são, Talvez são existam outros gêneros literários que eles possibilitem mais uma troca, uma discussão. isso. E as crônicas, né? Mas eu fico pensando, né, que a poesia ela também é um ferrolho, né? Ah, A sim, poesia certamente. Mas é um, funciona de um outro jeito, né? mas é bom de discutir poesia. Eu acho interessante quando por exemplo, eu gosto muito de Manuel de Barros. Quando eu vejo algumas coisas escritas de algumas pessoas, uma forma de escrever, ela me lembra imediatamente a influência do Manuel de Barros na escrita literária dessa pessoa. Agora, Né? tem muita escrita, tem muita prosa poética. Tem. Tem muita prosa poética, né? Que é interessante de ser discutida, assim. Para ver, né, como a escrita, a literatura, a poesia, a prosa, como elas oferecem toda uma discussão, as artes, a fotografia, como É um oferecem mundo. possibilidades, né, para que a gente possa se abrir e sentir e ter ferrolhos para a alma, como tu disseste. Né? Talvez essa seja uma das coisas principais, os ferrolhos para a alma. Isso aí. Buenas, então vamos ficando por aqui. Semana que vem, Fernando Rabelo. E lá, depois, no dia 16, a gente vai estar com alguém da área da literatura, que é o Diego Alves, Isso aí. que já tem um monte de livro lá do Vale do Jequitinhonha, que traz todas as coisas das mulheres do Vale do Jequitinhonha, né? Histórias dessas mulheres. É muito Aí legal o vamos trabalho. escutar um pouco dessas histórias. Isso.
Então, gente, boa noite. Eu vou botar uma música para a gente aqui. Desejo a todos uma boa semana. E nós vamos de... Talvez aqui o Dani Prado e o Mauro Souza, para a gente poder ir encerrando por hoje. Tá bom? Boa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite, comunidade Papareia. Boa noite, Carla, Lauro, Priscila. Até a semana que vem, então. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu.